Pessoal, vamos partir para mais uma borda. Uma borda hoje muito especial. Vai completar aquela borda daquele dia que nós fizemos, aquela borda para mesa, borda para tampos de aparadores, borda para banco de jardim, para namoradeiras, para encostos de cadeira, para laterais de bandejas. Você sabe que tem uma infinidade de opções de uso para esse tipo de borda. Então hoje eu trouxe uma madeira mais larga, uma madeira mais ou menos. Aquele dia tinha 2 centímetros, ela ficou um pouquinho curta. Então eu trouxe uma hoje de 3,5 centímetros para dar um aspecto melhor para a gente poder, na hora de testarmos isso no nosso gabarito. Trouxe aquele gabarito velho que eu cortei, deixei já para isso, com 90 graus, que você sabe. Tá com os 90 graus na ponta. Eu peguei duas ripas iguais, como essa. Eu tenho uma outra igual, para fazer o outro lado, para nós testarmos. Ela tá com 3,5. Eu já dei uma quebrada aqui nessa quina, já arredondei ela com a planinha manual rápido, já lixei, já para deixar essa parte adiantada. Daqui para cá, da ponta, eu deixei hoje, já marquei para adiantar, 3 centímetros. Da borda de cima, onde vai ser a borda da madeira que vai ser a nossa borda, eu deixei 1 centímetro, então eu marquei 2 lugares com 1 centímetro. Desse 1 centímetro para dentro, eu marquei mais 1,5 em 2 lugares. Agora eu vou traçar aquela linha. Dos 3 da ponta para dentro, eu marquei um risco com 3, dele mais 3, 3 e 3. Eu vou fazer 2 entalhes desse para a borda. Você pode fazer com 4, com 5, cada entalhe tem que ser igual. Se você optar por 5 centímetros, você vai manter 5, 5, 5. Se você optar por 4, vai ser 4 mais 4 mais 4 e assim por diante. E aquele espaço das pontas que a gente sempre deixa, 2, 3 centímetros para ficar mais bonito, para dar mais um charme na nossa peça. Eu vou traçar agora essas duas aqui para ligar. Eu vou usar o esquadro para fazer os traços transversais. Quando a gente já começar a iniciar esse entalhe, eu vou fixar isso aqui com prego para começarmos esse entalhe. Ele é basicamente daquele dia, só que ele vai formar um telhado, uma espécie de telhado, e vai dar um estilo mais bonito na nossa peça. Eu trouxe a régua aqui, aquela régua de MDF, eu vou colocar rente, a linha que eu fiz, as duas linhas para passar o traço. Na outra agora, ligando as duas pontas, as duas linhas que eu já tracei. Daqui para cá, 1 centímetro, desse centímetro para dentro, 1,5. Optei por esse tamanho hoje para que você consiga visualizar melhor, até para ficar mais bonito. Ok, pegar o esquadro agora para nós fazermos os transversais. Esse é aquele esquadro que nós fizemos naquela aula de como fazer um esquadro, você se lembra? Se você não fez, volta lá atrás, aqui embaixo na descrição tá uma lista com todas as aulas. Primeira, segunda, terceira, quarta temporada, as temporadas de entalhe também, para você aprender a fazer esse esquadro, que ele é muito prático, 90 graus, para arriscarmos já onde eu marquei, os 3,5 centímetros. Marquei daqui para cá 3,5, 3,5 e assim sucessivamente. Para nós riscarmos onde eu marquei os 3 centímetros. Então da borda para dentro 3, daqui para cá 3, daqui para cá 3 e assim eu fui indo. Coloco na lateral. Tenho já o traço dos 3 centímetros, agora eu só risco aqui. Coloco no segundo traço. Risco. Coloco no próximo traço. Ele encostar totalmente. A borda dele está encostada, essa borda, rente ao esquadro para dar certo. E risco. E assim sucessivamente. Se você fizer com 4 centímetros, você vai riscar a cada traço de 4 ou de 5. A espessura que você marcar o seu. Eu vou fazer 2 e 2. Nós vamos iniciar o primeiro daquela forma naquele dia. Não vai mudar nada. Vamos afundar aqui. Vamos começar a rampa daqui para cá. Então se fôssemos continuar daquele dia, aqui seria afundado, o lado do próximo. A rampa já começaria aqui, indo para esse sentido. Só que hoje, diferentemente, nós vamos inverter a rampa. A rampa começa daqui, como aquele dia. Aqui é o afundamento, aqui são as paredes. E aqui eu pulo e faço um afundamento aqui, em vez de fazer desse lado. Em vez de fazer aqui, eu faço afundamento aqui. Então eu vou descer a rampa para cá, e vou descer a rampa para esse lado. Esse será o sentido do nosso entalhe hoje. Então nós vamos ter um telhadinho aqui, um afundamento de 2 rampas aqui. Onde eu começo de novo, um telhadinho aqui, um afundamento aqui. Eu vou intercalando. Você vai entender, eu vou pregar ele para trabalhar melhor. Vou fazer na marcação, com o formol nós vamos iniciar e você vai entender. Pessoal, eu dei uma afiada no forno mais rápido. Então afiado, já passei no giz, já passei na lixa. Vou usar aquele nosso macete pequeno, aquele que fizemos naquela aula de macete para entalhe, para facilitar a minha vida um pouco. Se lembra? Chanfro para dentro, parte reta para fora, onde vai ser a parede reta. Então eu coloco rente e vou fazer a marcação. 1 ou 2 milímetros no máximo. Aqui não vai dar, que esse aqui é mais largo. Quando eu chego aqui, eu já não bato com tanta força, porque aqui vai ser a divisão, vai ser a parte alta do telhado. A rampa vai começar aqui, então eu já nem bato muito. Aqui eu posso aprofundar, que é a parte funda. Mas vai devagar, bate 2 milímetros, 1 milímetro. É melhor começar assim do que afundar demais. Aqui eu vou somente dar uma batida de leve, só para fazer um risco. Ele está bem afiado. Uma marcação leve. Ok, agora eu vou bater daqui para cá. Chanfro virado para baixo, parte reta para cima. Nós vamos começar de leve e vamos afundar aqui. Ou se preferir, do meio para cá. É melhor, porque depois nós acertamos essa rampa. E a chance de você errar é menor. Chegou no fundo, você para. Eu vou desse lado, encosto nessa parede. A lateral do formol encosta na parede. A lateral desse lado encosta desse lado. E eu vou afundando. É uma
Um procedimento muito simples e muito fácil, mas requer cuidado. Fundo, a gente coloca ele de pé, lado chanfrado para dentro e bate. Ele vai cortar esse excesso de madeira que sobrou. Ok, já tenho o começo de uma rampa aqui. Começo de um rebaixamento. Acertando as laterais, sobrou, eu bato de pé. Ok, vamos agora já daqui para o meio. Aqui eu vou de leve, vou descendo muito de leve para não errar. Agora vou pegar essa lateral da parede. Eu vou bem de leve, só vou marcando praticamente, tirando filetes bem finos. Lembre-se, lateral do formão encostado na parede, desço. Lateral de cá, encostado na parede, desço. Do meio do quadrado em diante eu posso afundar. Do início até o meio eu vou com leveza, porque eu ainda não firmei essa parede, eu ainda não firmei essa rampa. Agora eu vou fazer o acerto dela. Viro o lado reto para baixo e tento levar a madeira até o final, afundando. Eu vou colocar no segundo suporte para que essa mesa não balance tanto, para poder te mostrar melhor. Pessoal, mudei a câmera de lugar um pouco para eu poder ter mais espaço para bater com o formão que estava me atrapalhando e eu tampava a sua visão. Então eu já começo daqui, do meio, com ele para baixo, o chanfre para cima, o lado reto para baixo, tentando tirar. Eu vou batendo com a mão, empurrando a mão sempre atrás da lâmina, nunca a mão aqui, porque eu já te ensinei isso, ele pode escapar e cortar a sua mão e vai ser um corte feio. Nunca deixar a mão na frente do formão para evitar um acidente. Então, aqui ficou duro. Eu já viro o chanfre para baixo, 45 graus, e vou batendo. Até chegar no fundo. Quando dá para ir com a mão, ótimo. Quando não dá, a gente bate. Do meio em diante, vamos considerar o meio antes de eu cortar isso daqui. Vou marcar aqui o meio para você entender. Do meio em diante, eu posso afundar tranquilo. Até o meio, se você precisar, até marca um meio em cada quadrado, vai te facilitar. Até o meio eu vou com cuidado, porque a rampa ela é mais alta. Do meio em diante, eu afundo, porque eu sei que vai chegar a 2, 3 milímetros lá no fundo. Boto de pé e corto. O formão tem que ser menor que o buraco. Encosto nessa parede e corto. Ok, o que sobrou eu consigo tirar agora removendo com ele virado para baixo. Agora aquele exercício de raspagem. O lado chanfrado para fora, encostado na parede, com ele de lado, encosto e venho raspando o fundo. Esse lado, chanfro para essa parede, encosto a ponta e venho raspando o fundo. Eu dou o acabamento no fundo da peça. Alguma eventual rebarba que fique você corta. Mas esse procedimento de raspagem ainda é o melhor, com cuidado. Está praticamente feito esse daqui. Eu venho de lado aqui para acertar alguma parte alta que ficou. Por isso que o formão tem que estar muito afiado. Por quê? Você nota que isso aqui são formões praticamente caseiros, formões simples. E o que manda no formão é a fiação. Todo formão é bom. O que manda no formão é a fiação. Você pode encostar ele de lado com faca e só ir raspando e acertando ele até chegar no nível do telhado, no topo do telhado, onde faz o triângulo, onde faz a ponta, onde formará a cumieira do nosso telhadinho. Eu chamo de telhadinho para que fique mais fácil para você entender. Igual fizemos naquela aula de entalhe diamante, você se lembra. Vamos fazer o próximo quadrado. Vou riscar o meio do quadrado para que você aprenda essa técnica que é mais simples para você que é iniciante. Se a rampa tá para cá, essa rampa começa daqui para cá agora. Então o afundamento vai ser aqui. Então eu sempre começo fazendo fundo, a parte que vai ser mais profunda. Então nós vamos fazer aqui, marcar essas duas paredes aqui. Chanfre para dentro, que você já sabe. Pessoal, seguindo a nossa lógica, o fundo agora é aqui. O cume do telhado será aqui, então a rampa vai descer daqui para cá. Já temos o meio. Eu vou marcar o fundo eu posso aprofundar. 1, 2 milímetros, 3 milímetros. Não deixa passar da marca. Chanfre sempre para dentro. Aquela técnica que eu já te ensinei, joga ele de lado se você quiser para fazer ele com mais segurança. Parte funda você põe a parte para baixo, ele meio inclinado. Ok, vamos agora do meio para cá. Eu começo sempre do meio porque é mais seguro para mim. As partes dá para quebrar com a mão, a gente quebra. A parte que ficou a gente corta.
você vê que é um entalhe muito simples de ser feito. É que eu tô me atrapalhado porque a câmera tá pra cá, então eu não tenho posição pra bater direito. Mas você sozinho na sua casa, sem câmera em cima atrapalhando, com certeza você vai fazer com mais facilidade. Agora a gente marca até o final, até a linha do cume, onde será o cume, o topo do telhado. Não deixa passar dessa linha. Rente a linha lateral, chanfro pra dentro, que é onde vai ser removido. É uma parede, a parte reta do nosso entalhe. Ok, marquei. Agora eu venho daqui para cá fazendo a segunda parte da rampa, aquela parte mais alta. Eu vou iniciar daqui, bem daquela linha central, a linha do meio. Então não afundo tanto. Eu venho descendo. Chegou no meio, eu afundo mais. Eu já posso vir do meio para cá agora em diante. Eu já posso afundar mais. Agora o que sobrou a gente corta. Quebra com a mão se der. O que sobrou aqui você encosta a rente na linha. Lado reto encostado na linha e bate. Ok. Agora a gente vai acertar isso daqui pra cá. Deu pra ir com a mão? Vai. Não deu pra ir com a mão? Põe o lado reto pra baixo e vem batendo devagar. Encosta a lateral do formão nessa parede, essa lateral nessa parede. Faz um canto por vez. Se você vir com ele reto e ver que está aprofundando demais, você vira e põe o lado do chanfrado para baixo. O lado chanfrado geralmente ele conserta. Agora é cortar as quinas, os cantinhos. Ok. Eu vou até usar o pequeno agora. Aquela técnica que eu já te ensinei. Encosta o lado reto e vem raspando. Encosta esse lado e vem raspando. E você ainda pode, com ele nessa posição, com o lado reto, deitado de lado, encostado e passando rente à parede para deixar ela reta totalmente na linha. Aí é só questão de acabamento. Tá feito o nosso primeiro telhadinho. Esse entalhe parece mais complexo, mas na verdade ele é mais fácil que aquele. Porque você não se preocupa tanto com aquela parte que vai ficar alta de um lado, baixa do outro. Onde começa, onde inicia a rampa e o outro lado é parede, como se fosse aqui. Aqui está fundo, esse lado começa uma nova rampa descendo. Então eu tenho que me preocupar em não passar esse limite, não quebrar esse limite. Eu não tenho essa preocupação. Uma parte alta e uma parte baixa. Essa parte baixa elas vão se encontrar. Então eu vou começar agora. A rampa inicia aqui. Aqui vai ser a parte do fundo agora, a parte baixa. Então eu não me preocupo tanto. O que eu vou fazer? Eu já vou marcar aqui e vou começar a rampa daqui. Então a chance de eu errar é menor. Eu já posso até marcar aqui, como essa parte vai ser removida, posso jogar ele de lado reto para dentro e vir cortando aqui. Então eu ganho tempo e eu não tenho tanta dificuldade. Vou marcar até o meio. Às vezes você olha uma situação e você pensa, vai ser mais complexo por ser diferente, por ter algo a mais. Não, ela se torna mais fácil. Aqui vai ser o topo do telhado. Então o próximo eu só vou marcar de leve. Não posso me esquecer disso nunca. Tem que ficar atento para que você não erre, porque um fica de pé, outro fica rebaixado. A minha rampa agora, ela começa aqui. Então eu vou marcar nesse quadrado novo o meio. Então ao contrário desse que veio daqui para cá, esse vai vir daqui para cá. Então dessa metade para cá eu afundo. Essa aqui é onde inicia a rampa. É aquela que vai bem devagar. Então como eu geralmente começo do fundo, e o fundo é esse, eu já começo do meio para frente, para não ter perigo. Já vou marcando daqui do meio para frente. Só que eu também não posso me esquecer que se eu tenho um cume aqui, que é a divisão, eu tenho uma divisão aqui. Então eu também não posso deixar isso aqui muito desigual. Por exemplo, aqui muito mais alto que aqui, ele tem que ficar igual. Então eu devo trabalhar os dois lados agora iguais. Eu vou dar uma afundada, depois eu venho desse lado e desse lado acertando. Se você fizer umas 4 peças dessa, eu garanto pra você que você já vai fazer a quinta com mais facilidade e mais rapidez. Eu vou deixar esse meio, vou começar a rampa daqui para acertar o sentido dela. Aí eu venho acertando e fazendo o encontro. Aqui eu esqueci de marcar. Não quebrei, mas poderia ter quebrado. Por isso que é bom você sempre marcar antes. Faz a marcação. Lado reto para fora na parede, lado chanfrado para dentro, onde vai ser removido. E a gente inicia a remoção.
Não tenha pressa, bate devagar o macete no formão. Vai devagar, vai no seu tempo. Você com o tempo começa a ser mais rápido, mas não começa a querer de cara já querer ser rápido, porque não vai dar certo. O importante é aprender e pegar o jeito. Você vê que eu começo quando eu posso, eu bato com mais força. Quando já é acabamento, quando já é lateral, eu já vou devagar. Aqui está o sentido da fibra, o sentido da veia. É mais fácil para eu ir com a mão. De lá para cá já dificulta, eu preciso ir com o macete. Ok, agora eu vou acertar daqui para cá. Esse encontro é difícil, eu tenho que estar o tempo todo olhando, analisando para eu não errar. O bom aqui seria você marcar o lado de fora das bordas, onde ele vai ficar exato, assim eu consigo me guiar para que ele fique igual. Se eu faço a olho, eu posso deixar ele mais para cá ou mais para cá, vai ficar feio. Depois, quando você pegar o jeito dele já fazer várias vezes, fazendo isso sempre, você já passa a nem marcar mais. Mas esse começo, quando você é iniciante, é muito bom marcar, porque você tem uma base melhor para trabalhar. Eu mesmo, ainda com esses anos de entalhe, eu prefiro marcar. Prefiro achar aqui onde é o meio, por exemplo, aqui é o cume. É bom passar para os lados, porque eu sei que aqui é o cume, eu não vou poder passar essa divisão, nem muito para cá, nem muito para cá. Melhor marcar do que fazer com pressa e errar e perder a peça toda. Faz como faca, usa ele de lado. Tirar o excesso, tanto do sentido que cai para cá, como esse que cai para lá. Acompanha sempre o sentido. Acerta as laterais com ele de lado, bem de leve, mantendo a linha que você riscou com o lápis. Pessoal, tá praticamente feito esse lado. Aqui eu tenho um cume do telhado, ele cai para cá, cai para cá. Aqui eu tenho um rebaixamento, ele encontra a parte de baixo aqui, a parte de baixo aqui. Aqui vai ser cume. Eu começo de novo do alto para baixo, aqui vai ser parte rebaixada. Então, fiz as primeiras três peças, os primeiros 3 quadrados, eu já posso marcar esse daqui. Esse vai ser aprofundamento. Eu já posso afundá-lo para mim saber que ele é aprofundamento. Que ele é aquela parte baixa do telhado. Aquela parte da queda. Eu já posso afundar um pouco mais, porque eu já sei que eu vou vir com o formão desse lado para cá e depois desse lado para cá. Eu vou terminar essa peça aqui, vou fazer a outra para a gente fazer. Aí eu vou cortar os 45 graus para fazer a união, para pregarmos e testarmos isso, como é que ficaria essa borda naquele nosso gabarito. Pessoal, concluí as duas, fiz os dois lados. Acho que é possível que você veja que ele forma um telhadinho aqui, um telhadinho aqui. Mesma coisa do outro lado. Eu tenho um lado que eu quebrei aqui, né, que eu dei uma arredondada com a plana rápida e com a lixa, e esse lado. Cortei os 45 graus para a gente ganhar tempo, para poder fazermos a união com perfeição. Agora eu vou usar aquele item como fizemos na última aula sobre bordas decoradas. Vamos usar o nosso gabarito para teste de bordas. Vamos colocar ele rente na borda para ver o efeito que vai dar. E nós vamos pregar isso. Eu vou fazer um furo mais perto, que o furo está longe da quina. Deixando claro para você, como eu deixei da última vez, eu tô sem os pregos sem cabeça. Eu só tenho prego com cabeça pequeno. Você vai usar prego sem cabeça e você vai colocar dentro. Aí você faz uma cava, coloca um taruguinho, uma pontinha de madeira da mesma cor, do mesmo tipo de madeira. Se for pinos, você vai usar um toquinho de pinos com cola. Se for peroba, vai ser peroba. Aquilo que você já sabe. Faz um furinho com uma broca 4 mm, põe o toquinho, bate a cabeça mais para dentro, um pouquinho, tampa, corta o excesso com o formão e lixa. Vai ficar imperceptível. Eu vou deixar a minha aparecendo porque é só um exercício. No seu caso, se for exercício, também não tem problema. Pode ser um prego com cabeça. Você vai passar cola, esse lado não raspei, até com a tinta, porque é só uma demonstração. A quina, rente a essa quina, tem que bater 45 graus com essa quina para poder dar certo. E nós vamos pregar como teste. Você olha aqui na lateral, você está batendo a quina, aí você prega. Ok, o meu vai aparecer na cabeça, não tem problema, é só um exemplo. Eu estou te avisando tudo isso que já foi avisado para que você se relembre. E também para quem está chegando agora. Ok, vou fazer esse lado agora. Aí pessoal, preguei esse lado, 2 preguinhos, tá sem cola porque tá com tinta. O meu é só um exemplo, você vai passar cola no seu, no definitivo, a não ser que seja a não ser que você esteja usando de teste, como eu tô usando. O meu é o de teste, é o gabarito de teste, para ver como é que vai ficar. Mas se for a peça definitiva, você já deve colocar cola. Passou cola, põe um prego a cada, mais ou menos a cada 20 centímetros, 15 ou 20. Prego sem cabeça, eu tô repetindo isso muito porque eu quero que você frise isso, que você decore isso. É prego sem cabeça, o meu é com cabeça porque é um exemplo. Tá aí, pessoal, é o nosso gabarito de teste. Tá aí, pessoal, tá feito. Quero que você veja o efeito que dá. Nem bati o prego direito, que é só um teste. Eu vou até afastar um pouquinho para que você veja melhor. Então ele forma um sim ou não, um sim ou não. Um inclinado para baixo, um inclinado para cima. Ele vai intercalando.
É um detalhe muito bonito, que vai deixar qualquer borda mais bonita. Pode ser feito em encosto de bancos, encosto de namoradeiras, encosto de cadeiras, bordas de aparadores, bordas de mesa, enfim, detalhes na parte de baixo da tampa, onde fecha, de baús, na beirada do baú propriamente dito, sem ser a tampa, embaixo da tampa, no corpo do baú. Você pode fazer o contorno, aí vai muito da sua criatividade. É um efeito muito legal que eu queria trazer para você. Eu vou fazer outros modelos para você, mais complexos, para que você tenha várias opções. E é rápido de fazer e fácil. Tá aí, pessoal, borda decorada. Estamos ficando por aqui, mais a sala concluída. Pessoal, mais uma vez, obrigado a todo mundo que tá com a gente aqui, que nos apoia no canal Oficina Marcenaria Rústica, que tá inscrito, o pessoal que assiste, o pessoal que comenta, o pessoal que deixa seu like, muito obrigado. Quem puder, por favor, compartilhe o vídeo para ajudar a gente. Quem não for inscrito, se inscreve, clica no sininho, porque aí toda a aula que chegar nova, todos os dias praticamente tem aula ou tem vídeo novo, você já vai receber a notificação avisando, você não vai perder nada. Pessoal, tá aqui o endereço do Pix, para quem quiser contribuir com o canal, ajudar a gente a fazer a 5ª temporada. Eu tô deixando aqui mais uma vez o meu muito obrigado. Obrigado a todos vocês, obrigado especial ao meu irmão Pedro Soveral, contribuiu no Pix, muito obrigado, Pedro. Mais uma vez, que Deus te abençoe por tudo. Pessoal, muito obrigado a todos vocês que estão ajudando. Muito obrigado de coração. Pessoal, até a próxima aula.